Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar o atacante que está com negociações avançadas, segundo informações do meu amigo Rogério Scarione, para se tornar novo reforço do Coritiba. Estou falando do atacante Marrone, 24 anos de idade, que estava jogando aqui no Rio de Janeiro, no Fluminense, está muito próximo de ser novo reforço do Coritiba. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, raio-x completo dos seus dribles, histórico de lesões, como vem sendo a sua carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Coxa, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, finalmente. Podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números do Marrone nesse ano de 2023. Lembrando para vocês, mais uma vez, que ele tem 24 anos de idade, 1,81 m e estava jogando pelo Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. 5 partidas. Na temporada eu falei 1,81 m, falei errado. É 1,86 m, tá um jogador bem alto. 1,81 m estaria errado. Voltando. 5 jogos na temporada, 2 deles como titular, 1 gol marcado, nenhuma assistência, 3 passes para finalização, 7 arremates com 29% de acerto no gol adversário, ganhou 64% das disputas de bola por cima, como eu falei lá no começo. Um jogador alto, isso aqui talvez seja uma das principais características do jogador, é um cara que consegue disputar bem essa bola por cima. Desperdiçou a posse de bola em média 10,7 vezes a cada 90 minutos, acertou 86% dos passes que tentou, tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso nenhuma vez o Marrone na temporada de 2023. Galera Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam dos números do Marrone nessa temporada. Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora a promoção desse continho, então corre lá na Centauro para aproveitar o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, uniformes oficiais do Coritiba você encontra com desconto, tá bom? Voltando pro Marrone, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória pelo Fluminense. Eu acho que os números do começo ali já dizem muito por si, né, pessoal? Foi uma temporada bem fraca do Marrone, não só de 2023, como a de 2022 também, pelo Fluminense, praticamente não entrou em campo. Esses 5 jogos que ele fez foram todos no Campeonato Carioca. Os 2 que ele fez como titular foram as 2 primeiras partidas. Quando o Fluminense usa uma equipe alternativa, ele começa essas partidas como titular. Depois, até quando o Fluminense poupa o time em algumas oportunidades, ele também não entra ao longo da temporada, na Libertadores, no próprio Campeonato Carioca. E desde lá de março, ele não entra em campo pelo Fluminense. O último jogo que ele fez foi a partida de ida da semifinal contra o Volta Redonda, quando ele entra no finalzinho, o Fluminense perde aquele jogo. Desde então, ele não vem jogando pelo Fluminense, como também pouco jogou no ano passado. Assim que ele chegou, teve algumas chances em 2022 e rapidamente perdeu muito espaço, começou a ser muito pouco utilizado pelo Fernando Diniz, tá bom? Beleza, ele foi pouco utilizado, acabamos de ver que o rendimento foi fraco, poucos gols, poucos minutos em campo, mas será que teve alguma coisa a ver com lesão? Isso atrapalhou ele pelo Fluminense? Em temporadas passadas, será que um cara que se machucou muito na Dinamarca, no Atlético Mineiro, pelo Vasco da Gama? Resposta na tela, para vocês verem comigo. Histórico de lesões do Marrone, peguei a carreira dele como profissional e separei para vocês as lesões que ele teve. Pessoal, tem um desconhecido aí que eu coloquei, que foi uma época pelo Atlético Mineiro que ele teve uma lesão que não ficou muito claro a nível de informação, né, de departamento médico, que foi a lesão que ele teve, mas ficou ausente por algum problema de departamento médico, então eu coloquei como causa desconhecida. Tá bom? A gente percebe que o Marrone até tem flertado sim com lesões nas últimas temporadas. Em 2021 ele teve 2 lesões em 2 momentos diferentes da temporada, uma no joelho, que afastou ele dos gramados por quase 3 meses, e depois essa de origem desconhecida, e somando essas duas, deram 121 dias de ausência. Tudo bem que uma das lesões foi no finalzinho do ano, então ele chega a ficar ausente na época das férias, mas estava machucado. Se fosse possível ter jogos, ele não estaria em condições. Pelo Fluminense, no final do ano, ele chega a ter uma lesão no tornozelo, deixa de jogar o final da temporada passada, e agora em 2023 ele teve uma lesão. O Fluminense, a nível de informação, é um clube muito complicado, a gente raramente descobre quando os caras estão machucados, o clube não avisa direito quando machuca, qual o prazo de recuperação. Então, assim, mais ou menos desde o meio de abril
Ele sumiu das relações do Fluminense, mais ou menos em maio. Já se tinha notícias que ele tinha condição de jogo, mas parou de ser relacionado. Então a gente não sabe se era lesão, se ele foi afastado por motivos técnicos. Eu acredito que seria a segunda opção. Tá bom, pessoal? Mas teve um dado momento do final do Campeonato Carioca que ele teve sim uma lesão na coxa. Coloquei 30 dias porque são mais ou menos as informações. Quando a gente descobriu a lesão e quando saiu notícia que ele já estava treinando. Então se estava treinando, eu deduzi que ele já podia jogar, tá bom? Então foram mais ou menos aí 30, 20 dias que ele ficaria fora de combate por uma lesão na coxa, mas ele também não estaria jogando. Tá, pessoal? Já estava afastado do time por motivos técnicos um pouco antes disso, tá bom? Em relação a posicionamento, função, dentro de campo, um jogador muito alto, 1,86 m, será que joga pelos lados do campo ou um centroavante, que pode entrar para ser o homem-gol do Coritiba? Vem para a tela, para vocês verem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor do Marrone, em 2 temporadas distintas, tá bom, pessoal? Peguei agora o ano de 2023, esses poucos jogos que ele fez pelo Fluminense, lá 2021, pelo Atlético Mineiro. Em cada temporada ele jogou por um lado do ataque, né, pessoal? Em 2021, um cara de lado de campo pelo lado esquerdo do Galo, essa temporada em 2023 pelo lado direito do Fluminense, mas se eu voltasse mais no tempo ainda, em 2020, por exemplo, pelo Galo, com o Sampaoli, principalmente ele foi um cara que muitas vezes fez o comando do ataque. Também chegou a ser um falso 9, um próprio centroavante, ali no comando do ataque, até pelo Fluminense em um momento ou outro, assim, no final do ano passado. Entrava às vezes ali no sufoco, para ser um cara para brigar na bola alta, como um centroavante. Então é um cara que pode flutuar em todas as posições. Ali do ataque é um menino que é muito alto, mas tem uma certa velocidade, não tem muita habilidade, é verdade, mas é um cara veloz, então pode acabar entrando tanto pelos lados do campo e também centralizar, beleza? Como é um cara que muitas vezes, a maioria delas, tem jogado pelos lados do campo, a gente sempre cobra que ele tem um bom desempenho quando vai partir para cima de um marcador. Será que com a camisa do Fluminense ele conseguiu ter a bola dominada e levar perigo ao gol dos adversários driblando os seus oponentes? Vem para a tela para vocês verem a resposta comigo. Raio-X completo, galera. Eu separei aí na imagem todas as vezes com a camisa do Fluminense, desde o meio do ano passado até 2023 agora, que ele teve a posse de bola e tentou superar um marcador com uma jogada individual e o desempenho está aí na tela para vocês verem. Vocês conseguem ver a faixa do campo, onde ele tentou os dribles, o que aconteceu, né? Se driblou, se sofreu a falta, ele teve 50% de êxito. Eu considero dribles e faltas sofridas, né, como um êxito e desarme como um erro, né? 50% não é um número alto, tá bom, pessoal? Não é assim, meu Deus, horrível, ele ficou ali no meio do caminho. Mas, assim, pra quem viu todas essas jogadas, assim, raramente levou perigo nos seus dribles. A maioria, como vocês podem ver pelo mapinha, foi lá na zona de defesa. Quando o cara tenta o drible no campo de defesa, eu coloco na zona de meio campo, né? Porque eu não vou colocar o mapa do campo inteiro aí pra vocês verem. Então, a maioria das vezes foram dribles um tanto quanto improdutivos lá no campo de defesa. Muitas faltas sofridas daquela que o cara puxa, o cara na trombada. O juiz aqui no Brasil gosta de marcar tudo. Então, assim, 50% já não é um número alto e já digo pra vocês que não levou muito perigo quando ele tentou os seus dribles, tá bom? Eu não posso mostrar aqui pra vocês, galera, eu sei que todo mundo queria ver esses dribles do Marrone, então eu vou colocar no nosso canal anexo, no FB Highlights, todas essas 18 tentativas de dribles, pra você poder ver com os próprios olhos isso que eu tô falando. Assim que subir o vídeo, eu vou editar lá o material, vou colocar nesse nosso outro canal, vai ficar o link na descrição aqui do vídeo, nos comentários, fique sábio para poder ver as 18 tentativas. E quem for membro, campeão do nosso canal, além de ver esse compilado em vídeo, vai participar do nosso grupo no WhatsApp, evidentemente, todas as outras vantagens de ser membro aqui da FB também vai receber um compilado em vídeo com todas as finalizações que ele deu com a camisa do Fluminense. Será que ele marcou somente um gol pelo Flu porque não teve muita chance ou porque desperdiçou boas oportunidades de gol? Membros campeões vão receber lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Seguindo o nosso vídeo, já adiantei para vocês um spoiler que ele não marcou gol na temporada passada também pelo Fluminense, mas na Dinamarca, quando ele jogava pelo Midtjylland, seus últimos anos, pelo Atlético Mineiro, conseguiu pelo menos ter um desempenho um pouco melhor do que esse que a gente está vendo. Vem para a tela, para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Marrone como atleta profissional. Vamos lá, 2020, pelo Clube Atlético Mineiro, aqui talvez a melhor temporada da carreira do Marrone, jogou numa equipe forte, que era o Galo, e conseguiu ter muitos minutos lá com o Sampaoli. Fez 51 jogos, 26 como titular, 6 gols marcados, 2 assistências. Talvez esse Marrone aqui tivesse sido o Marrone que o Fluminense pensou em contratar, que o Coritiba pense hoje em dia em contratar. O ano seguinte, aquela metade de ano pelo Galo, antes de ir para a Dinamarca, foram 25 jogos, 9 como titular, 4 gols marcados, 3 assistências. Daí para frente, pessoal, foi só ladeira abaixo. Pelo Midtjylland, na Dinamarca, 11 jogos, 3 como titular, não tem gols, não tem assistências. Pelo Fluminense, o segundo semestre do ano passado, 13 jogos, todos vindo do banco de reservas, nenhuma vez titular, nenhum gol, nenhuma assistência, teve até expulsão contra o Red Bull Bragantino, então ele foi expulso mais vezes do que conseguiu contribuir diretamente para gols. Então um jogador que surgiu com uma certa esperança lá no Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, antes mesmo de explodir, foi comprado
pelo Atlético Mineiro. Teve uma temporada de estreia razoável em 2020 pelo Galo. Dali pra frente não conseguiu mais performar em bom nível. Acho que o Galo agradece muito a venda que fez pra Dinamarca. O pessoal dinamarquês eu acredito que tenha se arrependido de ter feito essa compra, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação do Marrone chegando ao Coritiba? Bem, eu vou deixar passando na tela pra vocês verem. Eu coloquei lá amanhã uma pergunta no Twitter. Pedi pra galera do Fluminense deixar opinião sobre o que acharam do Marrone. Eu selecionei algumas respostas. Tem muitos comentários. Quem quiser ver todas as opiniões da galera do Flu, é só correr lá no meu Twitter, que tem lá o post. Tá rolando resposta até agora. Tá na tela aí, vocês conseguem ver. Já dá pra imaginar um pouquinho como é que foi a sua passagem pelo Fluminense. Assim, bem decepcionado com a diretoria, com a escolha do Coritiba. O Marrone é um cara que não se enquadra bem com o Coritiba nesse momento, que tá agora no campeonato. Pensando em SAF, também é um cara que não faz muito sentido. Já são 3 temporadas aí sem conseguir jogar no nível minimamente razoável na Dinamarca, no próprio Fluminense, quando no Campeonato Carioca, quando usou a equipe alternativa, mesmo assim, um cara que não conseguiu jogar em bom nível. Você olha, você vai ter um cara com uma boa estatura, um cara com uma velocidade, um cara que já teve uma temporada boa pelo Galo, joga em várias posições, mas assim, tecnicamente tem deixado assim, demais a desejar. Sinceramente, eu não consigo entender essa contratação. Eu desaprovo bastante a chegada de Marrone pro Coritiba. Acho bem improvável que ele consiga, assim, voltar a achar um futebol lá da base, da época de base do Vasco da Gama. Na atual situação do Coritiba, eu sinceramente desaprovo, eu não consigo entender essa contratação, tá bom? Dei minha opinião, falei pra caramba, agora eu quero saber de você, torcedor do Coritiba. Se gostou desse nome, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!